E a gente sabe que poluição significa sujar, manchar. Com relação à natureza, é tudo que degrada o meio ambiente que a gente está inserido. Okay? A gente pode ter dois tipos de poluição, e isso para a poluição atmosférica. A gente pode ter uma poluição de origem natural e uma poluição antrópica, que é aquela causada pelo homem. Bem, alguns exemplos de poluição de origem natural, que a gente também pode chamar de desastres naturais. Por exemplo, vulcanismo. Tá, professora, como é que acontece uma poluição da atmosfera por meio da liberação de vulcão, da liberação das lavas do vulcão? Quando o vulcão entra em atividade, ele entra em erupção, ele libera um gás que a gente chama de dióxido de enxofre. E esse gás é super prejudicial à nossa saúde, além de poluir essa camada que a gente chama de camada da atmosfera. Ok? O segundo tipo de poluição de origem natural que envolve a atmosfera é, por exemplo, a liberação de gás metano através da digestão de animais, e esses principalmente os bovinos. Isso mesmo, quando os animais bovinos vão fazer digestão, eles liberam um gás que a gente chama de gás metano. E esse gás também é super poluente. Um outro tipo de poluição de origem natural é quando está um tempo muito chuvoso, está com incidência de raios, e esses raios caem em florestas. E esses raios, quando caem nas florestas, causam incêndios, por exemplo. Esse incêndio é causado de origem natural, não é causado pelo homem. Esse é um tipo também de poluição de origem natural, que ela não é causada pelo homem. Okay? Exemplos de poluição antrópica, que são aquelas causadas pelo homem e que a gente também pode chamar de impactos ambientais. Um tipo desse tipo de poluição são as queimadas, que são causadas pelo homem. O segundo tipo de poluição antrópica são, por exemplo, a liberação de combustíveis fósseis para a camada de ozônio. Esses combustíveis fósseis, como a gente viu, é aqueles combustíveis de carro derivados do petróleo. Esses combustíveis também são super poluentes quando acontece a combustão, que é a queima desses combustíveis. Okay? Um outro tipo de poluição também, que é a da poluição antrópica, é quando o dióxido de carbono é liberado na nossa camada atmosférica. O dióxido de carbono é proveniente principalmente de chaminés de indústrias. Então a gente tem aí três tipos principais de poluição que envolvem a atmosfera. A gente viu que as queimadas degradam o meio ambiente, isso tudo para a origem antrópica, aquela causada pelo homem. Okay? As queimadas pelo meio ambiente, as chaminés da fábrica também que liberam dióxido de carbono, e a gente sabe também que a gente tem dois tipos de poluição. Tanto pode ser de origem natural, como de origem antrópica, que é aquela causada pelo homem. Só para relembrar, a gente também pode chamar a poluição de origem natural de desastres naturais. E a poluição antrópica, que é aquela causada pelo homem, também de impacto ambiental. Ok? Principais gases poluentes. A gente viu na última aula três principais gases que compõem a nossa atmosfera. Isso não quer dizer que só eles estão na atmosfera, mas que eles se encontram com maior quantidade na nossa atmosfera. Eles são gás de hidrogênio, dióxido de carbono e oxigênio, que é super importante para a gente. Só que agora a gente vai se deter em estudar aqueles que são mais poluentes e se encontram na nossa atmosfera. O primeiro deles é o monóxido de carbono. Okay? Esse monóxido de carbono é liberado principalmente pelas chaminés das usinas e de indústrias. Qual o principal problema com relação a esse tipo de gás? Ele se junta com uma coisa que a gente chama de hemácias, que são as proteínas do nosso sangue. Quando essas partículas de monóxido de carbono se juntam com essas partículas de hemácias, que são as proteínas do nosso sangue, impede que o oxigênio se junte com essas proteínas, que é super prejudicial para a nossa saúde, porque são as hemácias que levam o oxigênio para todo o nosso corpo. E o oxigênio, como a gente bem sabe, é super fundamental para o funcionamento do nosso corpo. Okay? O segundo tipo de gás, que são super poluentes, é o dióxido de enxofre, que, como eu comentei com vocês, ele é liberado a partir das erupções vulcânicas. Esse tipo de gás também é prejudicial, principalmente para a nossa respiração. O terceiro tipo de gás é o dióxido de carbono. Como a gente sempre vem comentando em sala de aula, ele é liberado a partir dos combustíveis fósseis. O quarto gás é o gás metano. Como a gente também já viu, ele é liberado a partir da digestão de animais, e esses animais são os bovinos. Tá? Então até aqui a gente viu acerca da poluição e a poluição atmosférica. A gente sabe que a gente tem dois tipos de poluição, tanto de origem natural como de origem antrópica, que é aquela causada pelo homem. A gente viu alguns exemplos desses tipos de poluição. A gente viu também os principais gases que compõem essa atmosfera e são os poluentes. Tá? E agora a gente vai ver também os problemas causados pela poluição. Os três principais problemas causados por essa poluição. Tá? Vou apagar aqui o quadro, eu já volto continuando essa aula com vocês.
Então, gente, vamos continuar nossa aula. Como eu estava dizendo, a gente vai ver agora 3 problemas principais que causam a degradação da atmosfera, da nossa camada da atmosfera. O primeiro deles é a chuva ácida, ok? Antes de a gente entender um pouquinho como é que funciona a chuva ácida, é importante a gente entender o que é pH, tá? Então, eu fiz um gráficozinho aqui, e aqui são as substâncias que são ácidas, e aqui as substâncias que são básicas. pH é basicamente o índice de acidez de algumas substâncias, ok? A água é considerada, o que a gente bebe, é considerada como um elemento neutro. E a água tem pH de 7, tá? Abaixo disso a gente já considera elementos mais ácidos, tá? Então, por exemplo, a nossa água da chuva normal se encontra mais ou menos com pH de 5,6. Mais ou menos aqui, ó. Aqui a gente tem pH de 6 e aqui 5. Tá? Então, a água da chuva normal, que a gente encontra mais no nosso dia a dia, tem um pH equivalente a 5,6. Abaixo disso, a chuva se encontra muito ácida e é prejudicial à nossa saúde. Você pode perguntar, professora, mas o que é que causa a chuva ácida? O que causa a chuva ácida é aquele gás que a gente viu ainda há pouco, que é o dióxido de carbono. Ele é aquele liberado pelos combustíveis fósseis e pelas usinas, pelas chaminés das usinas e das indústrias, tá? A fumaça que é liberada na atmosfera causa também a acidez da chuva, quando ela é liberada para o céu. E ocorre aquele processo de condensação da água, e aí ocorre a chuva. Se o pH dessa chuva está abaixo de 5,6, a gente já considera essa chuva como muito ácida. Se ela está acima de 5,6, está de boa. É a água da chuva normal. Ok? Próximo problema causado pela poluição atmosférica é o efeito estufa. Tá? A gente precisa entender que o efeito estufa é um processo normal causado pela Terra e pela atmosfera. Ele não é poluente em si. O problema, na verdade, é a poluição que é instalada na atmosfera. Então vamos entender isso aí. Acontece o seguinte: o Sol incide raios solares na Terra e a atmosfera da Terra absorve parte desses raios solares. Outra parte desses raios solares, a atmosfera faz o quê? Despeja para o espaço sideral. Uma parte a Terra absorve, a atmosfera faz com que a Terra absorva esses raios solares, e outra parte desses raios solares é liberada para o espaço. Ok? Esse efeito é super normal, é de origem natural da Terra. Faz parte. O problema está que quando essa camada da atmosfera tem a presença de muitos gases poluentes, essa atmosfera ela absorve mais raios solares do que ejeta para o espaço. Okay? Então, quando a gente tem um aumento de raios solares na Terra, a gente tem uma temperatura muito alta. E a gente sabe que a gente precisa sobreviver a uma temperatura amena. O ser humano e os outros seres vivos, eles não sobrevivem a muito baixas temperaturas ou a muito altas temperaturas. Tá? Então, esse é um problema causado pela poluição também. É super importante, e eu faço uma observação aqui, que o efeito estufa tem origem natural. Ele faz parte do ecossistema do nosso planeta. O problema está na absorção desses raios solares, que não são todos inseridos no espaço. Ok? Terceiro problema é a inversão térmica. Assim como o efeito estufa, a inversão térmica também é algo causado naturalmente pela Terra. E acontece o seguinte: quando o Sol ele incide raios solares no solo da Terra, a camada de ar que está acima do Sol, ela fica mais quente. Ou seja, a camada de ar que está logo acima do Sol é de ar quente e não de ar frio. Ok? Acima dessa camada, a gente tem ar frio, que não são esquentados pelo solo da Terra que foi inseridos ali raios solares. Ok? Só que o ar quente, ele tem uma densidade menor do que o ar frio. Então, o que acontece? O ar frio, como é mais pesado, ele tende a ir para baixo. Ó. Ele tende a fazer esse processo aqui. O ar frio está aqui em cima e ele vai aqui para baixo. Ó. Por quê, professora? Porque ele tem uma densidade maior do que o ar quente, ou seja, ele é mais pesado. E o ar quente, ele tende a ir para cima. Então, toda a poluição que está aqui instalada bem perto da gente é toda despejada para a atmosfera. Ok? Por quê? Porque se é mais quente aqui, ele tem um menor peso, e por isso ele tende a subir. Ok? Só que, como o período é de um ar mais frio, o período é mais chuvoso, não acontece essa inversão de temperatura, essa troca de temperatura. E por quê? Porque o Sol ele não esquenta. Se a gente tem pouca incidência de raios solares na Terra, o Sol acaba se tornando, tem uma temperatura amena. E por isso aqui embaixo a gente tem ar frio. Ou seja, não ocorre essa troca. A gente tem ar frio, um ar um pouco mais quente e ar frio de novo. Ou seja,
vários países que são mais poluentes, que as pessoas geralmente utilizam máscaras, justamente porque o ar é muito poluído, ok? Então até aqui a gente viu 3 tipos de problemas causados pela poluição. Primeiro é a chuva ácida, que causa degradação no solo e também a degradação de monumentos históricos. O segundo é o efeito estufa e o que ele causa? As altas temperaturas, que é super prejudicial para todos os seres vivos, porque a gente sabe que os seres vivos eles conseguem sobreviver melhor em uma temperatura mais amena, tá? O terceiro problema é a inversão térmica, que é quando ocorre aquela mudança de ar quente, que está embaixo, para cima, e aí troca o ar frio pelo ar quente, como acontece aqui. O ar frio vai para baixo porque tem uma densidade maior e o ar quente vai para cima porque tem uma densidade menor, ok? Só que esse processo não ocorre quando a temperatura é mais fria e todos os gases poluentes se instalam aqui embaixo e não são jogados para a atmosfera, ok? Então nessa aula a gente viu um pouquinho sobre a poluição atmosférica, os tipos principais e alguns exemplos. Acompanhem esses vídeos aqui, mandem para os colegas de vocês também, incentivem eles a assistirem e não esqueçam de estudar em casa, refazer os exercícios também que a gente já fez, só para revisar e acompanhar aqui os vídeos.